seja bem-vindo. No programa de hoje, nós iremos trazer uma temática de orientações para os pais, né? Com relação à introdução alimentar do bebê. Que principalmente os pais de primeira viagem, eu acredito que fica muito inseguro, muito angustiado, cheio de dúvidas com relação a esse início de quando começar, o que, né, oferecer à criança nesse primeiro ano de vida. E para esse bate-papo, né, vamos receber hoje a nutricionista Jaciara de Paula, que vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto e vai trazer bastante informação. Então, você que é pai, você que é mãe, e não só os de primeira viagem, né, mas até os de segunda, terceira, quarta, porque a gente conversou um pouquinho nos bastidores e ela disse, não, até os pais de segunda viagem, terceira, eles têm essa dúvida, muitas vezes ficam querendo fazer diferente, melhorar. Então, a gente vai bater esse papo hoje. Você que é pai, que é mãe, que tem essa dúvida, fica com a gente até o final para você entender um pouquinho. E vamos lá. Jaciara, se apresenta para o pessoal. Olá, gente. Então, eu me chamo Jaciara de Paula. Eu sou nutricionista, já formada há quase 6 anos. E nutricionista infantil, formada desde abril, maio do ano passado, isso. Concluí minha pós ano passado, né? Desde então, venho trabalhando com atendimento infantil, né? Tenho um público muito grande de introdução alimentar, por isso que eu resolvi falar de introdução alimentar aqui. E é algo que eu amo demais falar, né? De conversar, enfim. Mas atendo crianças de uma forma geral, né? Podemos assim dizer. Trabalhei por um tempo em Recife, no Programa Nacional da Alimentação Escolar, que foi onde realmente me abri os olhos, né, para a nutrição materno-infantil, que é o que eu trabalho hoje, que eu amo realmente de paixão. Então é isso, eu espero que o que a gente vai conversar aqui hoje esclareça muitas dúvidas dos pais aí, como o Iris mesmo falou, não só os de primeira viagem, mas os de segunda, terceira, quarta, enfim. Então vamos lá, né? Entender um pouquinho sobre isso e tirar as dúvidas. O que é, Jaciara, introdução alimentar? Para a gente deixar claro aqui o que seria essa introdução alimentar. Então, a introdução alimentar é aquele período que o bebê vai iniciar o consumo, né, de alimentos mais sólidos. Né? Normalmente se inicia a partir do 6º mês de vida, né? E por que a gente diz que é quando ele começa a consumir alimentos mais sólidos? Porque antes desse período o bebê ele só tem realmente uma alimentação láctea, né? Que é o leite materno ou a fórmula infantil. Então, a partir de uma determinada idade, né? Que é por volta dos 6 meses, a gente inicia essa introdução alimentar, né? Que é quando o bebê ele começa a consumir outros alimentos além do leite materno. Então, a introdução alimentar é justamente isso. Então, no caso, o recomendado seria começar nesse período dos 6 meses. Isso, exatamente. É por volta dos 6 meses, né? Que o bebê ele realmente nos mostra que está pronto para iniciar essa introdução alimentar. Como é que... Pode falar. Fiquei com a dúvida agora, não sei se você vai saber me responder, mas vamos lá. Se a criança não aceitou o peito, todo mundo teve leite, que acontece essas coisas, a gente sabe, né? Que tem mãe que não consegue amamentar. Isso. E fica na fórmula... Como é infantil. Que fórmula infantil. E aí, se for para iniciar antes dos 6 meses, tirar essa fórmula infantil ou então associar as duas coisas, poderia ser até quando, assim? Menos de 6 meses, Entendi. Antes disso? Então, normalmente o preconizado, o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Ministério da Saúde, é que realmente inicie a partir dos 6 meses. Por que não antes? Né? Porque antes, não sei se, obviamente, quem é pai vai perceber, mas o bebê ele ainda não consegue sentar sem apoio, né? Ele ainda fica molenga, fica molinho, não consegue controlar cabeça e pescoço. E esses sinais que a gente chama de sinais de prontidão, né? Que é o sentar sem apoio, controlar o tronco, né? Maturidade gástrica e intestinal, que é muito importante para o bebê que vai começar a consumir esses alimentos. Então é importante a gente começar a partir desses 6 meses, porque é quando o bebê realmente ele se mostra pronto. Antes disso, né, com 5, 4, 3 meses, não é recomendado, porque pode trazer danos, né, prejuízos à saúde do bebê. Então, recomendado é de fato a partir dos 6 meses de vida por conta de todo esse contexto.
Então, papai e mamãe, não dê antes, tá? É sempre bom buscar orientação, né, profissional para saber, porque tem crianças que por volta de, com 5 meses e, sei lá, 3 semanas, pertinho já de fazer 6 meses, ela já tá ali toda durinha, senta direitinho, né, então é importante Então, também pode ter... ser relativo, de certa Exatamente. forma, dependendo do desenvolvimento daquela criança em perfeito, particular. Perfeito. Certo. A gente coloca assim, os órgãos de saúde colocam 6 meses, né, de uma forma geral, porque é nesse período que a maioria das crianças mostram esses sinais, sabe? Certo. De forma mais geral, né? Isso. Entendi. Exatamente. E como pode começar com qualquer tipo de refeição? Qual seria esse tipo de refeição mais adequada para a criança? Então, com relação à refeição, a gente pode começar com qualquer uma, seja com café da manhã, seja com lanche, com jantar, né? Normalmente, com os meus pacientes, eu sempre inicio com um lanchinho, né? Que normalmente é sempre uma fruta. A introdução alimentar ela deve ser muito gradativa. Então, por exemplo, eu sempre pergunto muito aos pais, né, como é a rotina dos pais, porque aí a gente vai levar isso também em consideração, né? Certo. Não adianta eu dizer, ó, a gente vai começar com um lanche e naquele momento não tem ninguém para estar com a criança. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas, a por rotina exemplo, daquela família, né? Exatamente, perfeito. Mas, por exemplo, se os pais querem começar com o almoço, né, aí normalmente eu não coloco vários grupos alimentares no prato do bebê. Eu não coloco o arroz, o feijão, a carne, a proteína, né, que é a carne, enfim. Eu sempre vou realmente de forma bem gradativa, né? Então eu coloco primeiro um legumezinho e uma carne, que é a proteína, né? E depois vou evoluindo aos poucos. Mas com relação à refeição, não existe regra, né? Pode começar, como eu te falei, né? Levando em consideração a rotina da família. Então realmente não tem regra, não existe, vai começar com o lanche ou vai começar com o café da manhã, isso não existe. Certo. E existe uma quantidade mínima ou máxima de comida para iniciar? Perfeita a pergunta. Então, não existe uma quantidade mínima ou máxima, né? O que existe é a gente respeitar aqueles sinais do bebê. No início, o bebê ele não vai querer comer aquele pratão, né, que os pais normalmente colocam ali naquele início. Então, o que é que eu costumo sempre exemplificar para os pais? Que a criança, no início, na introdução alimentar, ela costuma comer no máximo, né, isso de uma forma bem geral, uma colher de sopa. É a quantidade que ela aguenta, né? É tanto que eu sempre peço para os pais. Só isso? Muito pouquinho, né? Aí os pais chegam com aquele pratão enorme, com um monte de coisas, esperando que a criança coma, mas ela não vai comer, porque o estômago dela é muito pequenininho, né? E ela está conhecendo aquilo tudo. E eu sempre dou a dica dos cubinhos de gelo, né? Aquela quantidade de cubinho de gelo é a quantidade que uma criança ela consegue realmente comer nesse início, né? Então, eu sempre dou a dica do congelamento, né? Colocar os alimentos para congelar naquelas cubinhas de gelo, porque aí quando for montar o pratinho do bebê, aí tira uma cubinha de arroz, uma cubinha de feijão e fica ali na quantidade certinha. Você falando isso, eu lembrei um pouquinho assim da minha experiência quanto mãe, não na época de introdução alimentar em si, mas ainda na amamentação, que eu vivenciei alguns momentos assim, né, de ser vomitada pela minha filha, porque eu não sabia, né, o que era, às vezes chorava. E a gente sempre acha que é fome. Exatamente. E na maioria das vezes, né? Sempre fome. Então, aí eu dava o peito, né? E aí, daqui a pouco, vomitava toda, assim. A gente tava, eu com ela conversando esses dias, ela querendo que eu contasse essas histórias pra ela. Então, com relação ainda a isso, como a gente saber quando a criança ela tá saciada? Perfeito. A criança, nesse início, ela costuma demonstrar sinais, né, de saciedade, que são sinais que muitas vezes os pais não entendem, né? Mas, por exemplo, o simples fato de fechar a boca, isso é um sinal, né? Quando você está lá com a colherinha para oferecer para a criança e ela simplesmente fecha a boca, não quer de jeito nenhum, isso é um sinal de saciedade. E a gente fica brincando assim, o aviãozinho. E o muito importante tu ter falado desse ponto, né, para poder estimular, para aceitar mais. Exatamente. E esse estímulo, né, você querer que a criança sempre coma mais, isso faz com que ela não entenda a saciedade dela, né? Isso pode prejudicar a saciedade dela, o entendimento da saciedade dela. Então, a gente observar quando a criança fecha a boca, né? Quando a criança vira o rosto, isso é outro sinal. Um que a gente costuma falar que é
efeito para-brisa, né? A criança começa a fazer isso no cadeirão. Isso é um sinal de saciedade, quando ela começa a mexer os bracinhos assim em cima do cadeirão, a brincar, podemos dizer assim, né? Sim, Com a comida, isso é um sinal também de saciedade. Então é a gente observar realmente o choro, né? Ela querer sair do cadeirão a todo custo, né? Daquela mesa que, enfim, que é utilizado para alimentar ela. Isso também pode ser considerado um sinal de que ela está mostrando para a gente que já está saciada. Certo. E quando ela brinca ao ponto de se sujar toda com aquela comida, é porque ela já está perdendo o interesse pela comida? Na verdade, isso é muito normal no início, né? 6, 7. Na verdade, dos 6 meses a 1 ano, a criança ela vai entender muito o alimento como brincadeira, né? Principalmente no início, 6, 7 meses, porque, por exemplo, é como se a gente nunca tivesse visto um copo. A gente está vendo um copo pela primeira vez, a gente não sabe qual é a função daquele objeto. Então, a mesma coisa é para um bebê de 6 meses. Ela está ali com, sei lá, com cenoura, com chuchu, e ela não sabe que aquilo vai servir para matar a fome. Então, ela primeiro vai conhecer o que é aquilo. Então, ela vai pegar, ela vai se lambuzar toda, né? Por último, é que ela vai realmente comer, né? Ela vai entender que aquilo é feito para comer e para matar a fome. Então, isso de se lambuzar, de brincar, é muito importante também deixar a criança bem à vontade para que ela realmente conheça aquilo que está ali sendo exposto para ela. Aí, confesso que como mãe de primeira viagem, eu só tenho uma filha, mas assim, eu ficava meio em pânico com essas coisas de sujeira. Sujeira, né? Normal. Muito. Todos os pais ficam assim, todos, é incrível. Eu acredito que se eu tivesse um segundo filho, eu ia, sabe, assim, Ia ser mais relaxar leve, né? mais. Mas a primeira, você não sabe como agir, como lidar, o que deve fazer, o que não deve fazer, se deve deixar, se não deve. Enfim, é muito difícil. E essa questão, Iris, de deixar se lambuzar, né, tu tocou, foi um ponto muito importante, porque hoje em dia a gente vê muitas crianças seletivas, né, crianças que não querem comer, que têm essa dificuldade de comer, e muitas vezes essa seletividade ela surge a partir da introdução alimentar, quando os pais não permitem que a criança se suje, se lambuze, né, porque... Explore mesmo, né? Explore, perfeito, que explore o alimento, né, porque... essa seletividade que eu vejo mais no meu dia a dia está mais relacionada ao nojo do alimento. A criança tem nojo de tocar, de se lambuzar, por isso que é tão importante na introdução alimentar a gente permitir esse contato da criança com o alimento para prevenir mais lá na frente uma possível seletividade. Então uma coisa vai puxando a outra. Eu acredito também que aqueles alimentos que a gente não gosta muito, a gente acaba não oferecendo à criança, tipo as verduras que a gente mesmo, os pais, não gostamos. A gente acaba não insistindo muito para a criança também comer, porque a gente acha ruim. Perfeito. Então, se eu não acho bom, se eu não gosto, eu também não vou oferecer ao meu filho. Eu digo por mim, né? E eu acho que isso prejudica muito, porque pelo pouco que eu sei, assim, a criança, ela, tudo é novo, então aquilo ali pode ser saboroso para ela. Ela não sabe o que é bom e o que é ruim, né? Ela está conhecendo novo todos os sabores, né? Perfeito. Tudo. Então não tem como a gente dizer que a criança não gosta se ela não sabe o que é o azedo, se ela não sabe o que é o amargo, se ela não sabe o que é o doce, o salgado, tudo ela está conhecendo pela primeira vez. A gente acha que é ruim porque a gente já provou, a gente já teve várias experiências com aquele alimento, mas aquela criança ela está tendo aquele contato pela primeira vez, né? Às vezes é pela segunda vez, pela terceira vez, mas assim... É sempre importante a gente continuar oferecendo aquele alimento para aquela criança, né? Porque quanto menos a gente expõe, menos aquela criança vai ter contato e possivelmente ela não vai gostar, podemos assim dizer, né? Por conta realmente da ausência daquele contato com o alimento. Então, os pais que não gostam de determinado alimento, né? Principalmente legume, verdura, lembrem-se que os filhos de vocês são um serzinho à parte, né? O fato de vocês não gostarem não significa e não vai impactar diretamente no gosto dos filhos de vocês. Então, permitam que eles explorem, que eles conheçam e que eles realmente digam, né, por si só, mostrem por si só se gostam ou se não gostam daquele alimento. Isso, que a escolha seja dele, seja né? dele. Que ele seja estimulado e a partir daquele estímulo ele decida se gosta ou se não gosta, né? Perfeito. Jaciara, com relação assim, começar esses alimentos, deve ser através de alimentos com pedaços ou papinha? Então, essa questão de oferecer em pedaços ou em papinha é muito relativo. Isso vai depender muito da família, né? Esse em pedaços
né? Hoje em dia a gente chama de BLW, não sei se você já ouviu falar, o método BLW. Não. É um método que está sendo bem conhecido atualmente, né? Que é justamente oferecer a alimentação da criança em pedaços, né? Permitir que ela conheça esses alimentos todos em pedaços, nada de amassar ou de peneirar, enfim. Todos os alimentos, a cenoura em pedaços, né, em tirinhas, todos em cortes adequados, né? Lembrando que o BLW, ele prega muito essa questão de oferecer para a criança o alimento em cortes adequados, né, permitir que ela explore, e a nós adultos cabe apenas supervisionar aquela refeição da criança. Então, esses cortes que a gente aprende, né, são cortes seguros que vão evitar possíveis engasgos na criança, né? E muitos pais têm medo do BLW justamente por ser em pedaços, por ser em cortes e achar que a criança vai engasgar, né? Mas muito pelo contrário, o BLW ele estimula, né, o autocontrole da criança, faz com que a criança aprenda entenda realmente a sua saciedade. E essa questão da papinha, né, é quando o alimento ele é amassado. Então, às vezes os dois podem ser agregados. A gente oferece o alimento em pedaços para que a criança ela explore, né, ela esteja ali entrando em contato com aquele alimento, e ao mesmo tempo está ali presente o adulto para oferecer o alimento em colheradas, né, podemos assim dizer, que é o alimento amassado. E um ponto muito importante da gente poder falar é para não peneirar nem liquidificar esses alimentos, né? Quando eu falo amassar, é justamente amassar com o garfo e deixar pequenos pedacinhos ali, né? Uma certa consistência para que a criança, o bebê, ele passe a estimular, né, a mastigação, passe a estimular os movimentos, os músculos aqui da boca, né? Que isso vai estimular mais lá na frente, inclusive a fala. Certo, muito bom. Como deve ser a alimentação do bebê nesse período? Então, com relação aos alimentos, né, a alimentação do bebê é a alimentação da família. Não tem mistério, né? Tem muitos pais que têm dúvida justamente com relação a isso. Eu vou ter que preparar uma comida diferente para o meu filho, né? Eu vou ter que preparar algo muito, sei lá, muito diferente. De forma alguma, a alimentação da criança vai ser a alimentação da família. A única coisa que a gente orienta nesse período é que não seja adicionado sal, porque o sal ele só pode entrar na vida da criança a partir de 1 ano. Né? Antes disso, a gente recomenda que a alimentação do bebê ela seja sem sal, certo? Então, a mãe vai preparar o feijão, vai preparar o arroz, então procura preparar sem o sal e depois adiciona, né? Porque aí já consegue separar a alimentação do bebê. Mas o bebê vai comer o arroz, o feijão, a macaxeira, o inhame, a batata doce, o ovo, né? A gente costuma dizer que é alimentos de verdade, comida de verdade, né? E nada de industrializados, biscoitinhos, pirulitos, né? Iogurtes artificiais, enfim. Nada disso. A alimentação do bebê é realmente aquela alimentação de verdade, né? Raízes, tubérculos. Mais descascados do que desembrulhados, né? Isso, perfeito. Não sei se é isso, que eu já escutei essa frase em algum lugar, eu acho. Desembale menos, Sim. né? E descasque mais. É exatamente isso. Então, esquece os industrializados, né? Os biscoitinhos e tudo mais e procura oferecer para o bebê uma alimentação realmente natural, né? Podemos assim dizer. Sim. Então, é o que eu falei, é o arroz, é o macarrão, é o feijão. Qual tipo de feijão, Jaci? Todos os tipos de feijões, feijão preto, feijão macaça, mulatinho. O macarrão pode ser o parafuso. Obviamente que eu falo sempre que é importante ter um acompanhamento porque tem determinados cortes, né, determinados alimentos que podem provocar o engasgo. Por exemplo, se for o macarrão, o espaguete, que seja ele picadinho, né, porque ele inteiro pode provocar engasgos na criança, sabe? Mas é a alimentação realmente da família. Só observação com relação ao sal. Ok. Com relação à consistência, né, qual a importância de evoluir essa consistência dos alimentos? Então, foi aquilo que eu meio que já falei, né, um pouquinho antes. Essa questão da evolução de consistência é muito importante porque a gente vai estar ali estimulando os músculos do bebê, né? Principalmente aqui da face, né, da boca, os orofaciais que a gente chama. Então, essa questão de evoluir consistência é importante porque aos 6 meses o bebê ele vai consumir aquele alimento amassadinho, né? Eu não falo nem peneirado, nem liquidificado, porque aí a partir do momento que a gente peneira ou que a gente liquidifica aquele alimento, ele fica como papa. Então, o bebê ele não tem estímulo nenhum ali na boca, né? Fazendo com que estimule realmente essa mastigação. Existe uma articulação maior, no caso, né? Isso, exatamente. Então, é muito importante
essa evolução para o desenvolvimento de uma forma geral do bebê, né? Porque os mesmos músculos que a gente utiliza para mastigar são os músculos que a gente utiliza para falar. Então, essa evolução de consistência é importante porque a gente vai estar fazendo com que o bebê aprenda a mastigar, né? E, consequentemente, provocando esse estímulo da fala, né? Essa questão do movimento da língua, né? Só essa questão da lateralização. Quando nós adultos, né? A gente come, então a gente coloca com a língua os alimentos de um lado para o outro, para poder mastigar. Sim. Então, bebês que consomem alimentos só em forma de papinha, aquilo muito liquidificado, muito peneirado, muito papa mesmo, não existe esse estímulo, por exemplo, porque ele não vai ter o que mastigar, ele só vai colocar na boca e vai engolir, certo? Sim, então, é por uma questão de desenvolvimento de uma forma geral mesmo do bebê. É importante essa evolução de consistência até que ele chegue com 1 ano consumindo a mesma consistência da família. Então, é o arroz em grãozinhos, o feijão em grãozinhos. A intenção é essa, evoluir a ponto de fazer com que, com 1 ano, ele já esteja realmente consumindo os alimentos numa consistência normal, podemos assim dizer. Eu acredito que você já chegou a falar alguma coisa sobre essa pergunta, né? Qual deve ser o principal alimento do bebê até 1 ano? Não sei se você tem mais alguma coisa para complementar. Acho que eu já falei, já que foi justamente com relação ao leite materno ou a fórmula infantil. Né? Até 1 ano, o principal alimento do bebê é o leite materno ou a fórmula infantil. Tá? Obviamente que aos 6 meses ele começa a introdução alimentar, que foi o que a gente já falou, mas o principal alimento dele vai ser o leite materno ou a fórmula infantil. Por que eu falo isso? Porque acontece muitas vezes do bebê nascer dentinho, né, fica dodói, pega uma gripe, e o bebê não quer comer, né? Isso é muito natural, isso acontece com a gente. Né? Quando a gente fica doente, a primeira coisa que acontece muitas vezes é perder o apetite. E tem muitos pais que não entendem, né? Ficam preocupados, meu filho não está comendo nada. Né? Então, é entender mesmo e deixar claro que o leite materno ou a fórmula infantil vai suprir as necessidades daquele bebê caso ele adoeça nesse período. Né? Então, é realmente respeitar, esperar que essa fase de nascimento de dentinhos ou então essa fase de doença passe e depois ele volta realmente a consumir, a comer normalmente. Certo. Então, a questão dessa expectativa que os pais criam, né, de que se comer muito é comer bem. Isso. É isso? É isso. Vai por aí, né? Exatamente, exatamente, né? Porque tem muitos pais que pensam justamente isso que você falou, né? Meu filho come muito, então ele come bem. Não é bem por aí. Né? Às vezes, hoje em dia, a gente vê ver a qualidade do que se come, né? Isso, perfeito. Né? A gente não pode focar na quantidade, a gente tem que focar na qualidade, né? Tanto que hoje a gente vê muitas crianças acima do peso, mas que estão desnutridas, né? A desnutrição, ela não está associada à magreza. A desnutrição, ela está associada à falta de nutrientes que são importantes para o desenvolvimento daquela criança. Então, comer muito não é comer bem, a gente precisa realmente focar na qualidade daquele prato, né? Então, é ter ali um legume, é ter uma verdura, o feijão, que a gente sabe que é importante, o arroz ou qualquer outro carboidrato, como uma macaxeira, um inhame, né? Realmente ter essa qualidade e levar em consideração que o bebê ele não vai raspar o prato, ele não precisa comer tudo aquilo que você colocou no prato. Né? Desde que ele passe a entender, né? Que ele consiga entender sua saciedade e consuma aquilo que vai ser importante para ele. Ele sabe o que é importante para ele. Então, é realmente a gente conseguir entender, né, essa fase desse bebê, respeitar. Certo. Com relação às frutas, existe alguma restrição? Pode ser oferecido qualquer tipo de fruta para a criança nesse período? Isso, pode sim. Todas as frutas são permitidas na introdução alimentar. Né, eu escuto muito, não posso dar abacate porque abacate é pesado, Existem né? muitos mitos, exatamente. Né? Muitos mitos de... Eu escuto muito manga com leite, pode dar manga com leite? Olha, quando eu escuto essa pergunta, eu sempre fico me perguntando, né? Eu acho que a combinação não é tão legal. A manga com leite em si. Sim. Mas você oferecer, se for no contexto de a criança vai lanchar uma fruta, que é a manga, e logo em seguida ela vai tomar ali, mamar o leite materno ou a fórmula infantil, não tem problema nenhum, né? Agora a mistura manga com leite talvez não caia tão bem, apesar que tem, né, o suco da manga tem sucos que levam, né, o leite. Sim. Então não tem problema nenhum, são apenas crendices, né? Ou existe o suco de maracujá com leite, o maracujá em si pode ser oferecido para a criança, a maçã, a banana, o abacate.
todas as frutas estão liberadas nesse início. Não se aperreiem quanto a isso. Então, não tem restrição de frutas, tá? Exatamente. Jaciara, e existe algum tipo que não pode ser oferecido? Algum tipo de alimento? Então, nesse Mais período... especificamente nesse período, né? Isso. Nesse início, né, a gente não oferece alguns alimentos, sim, tem alguns alimentos que são proibidos, podemos assim dizer. Sim. Né? Um deles é o que a gente costuma muito falar, e eu bato muito, enfim, nas minhas redes sociais, nos meus atendimentos, que é a questão do açúcar, né? O açúcar para criança é só a partir do 2º ano de vida, né? Só depois dos 2 anos, por vários motivos, né? Porque pode predispor à obesidade infantil, pode causar cárie, né? Enfim, são vários motivos. Então tem o açúcar, que é só depois dos 2 anos, o sal, que é só depois de 1 ano, Sim. né? O leite de vaca, que é aquele leite, né, de caixa, ou então o leite de saquinho, é só depois de 1 ano também. O mel também não pode. Então, assim, é realmente a gente se atentar, procurar informação para não oferecer esses alimentos que são proibidos, né, para essa criança antes dessa fase. Legal. Eu acredito assim que esclareceu muita coisa, inclusive para mim, muita coisa eu não sabia, Que mas bom. já passei dessa fase aí de... Se tiver um próximo, aí já estou por aqui. Com certeza, irei lhe procurar. Quero muito lhe agradecer, pedir para você divulgar onde você está atendendo no momento, sua rede social, para que o pessoal possa lhe procurar, caso seja o interesse. Então, eu estou atualmente no Instagram como Jaciara de Paula Nutri, né, @Jaciara de Paula Nutri. Estou atendendo numa clínica em Água Preta, né, aqui cidade vizinha, que se chama CAI, né, que é o Centro de Atendimento Educacional Especializado. A gente atende crianças também com autismo, enfim, crianças com necessidades especiais de uma forma geral. E aqui também em Palmares eu atendo, né, que é no Oficina, que é uma clínica infantil, que fica aqui, localizada aqui em Palmares. Né, e a gente conta também com a equipe multi, assim como lá em Água Preta, né, a gente também atende aqui crianças especiais. Então, tanto aqui como lá, a gente tem fono, tem psicólogo, psicopedagogo, tem uma equipe realmente bem completa para atender crianças de uma forma geral. Então, são nesses 2 lugares e a minha rede social, né, que ela é recheada também de conteúdos para alimentação infantil. Seguir Jaciara, como é Jaciara? Jaciara de Paula Nutri. Jaciara de Paula Nutri. Vão lá seguir Jaciara. A minha rede social é iris.meira.psicóloga. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema para mim, vocês vão lá, pode estar trazendo sugestões também aqui nos comentários, né, do vídeo, para que a gente possa trazer o melhor para você. E quero lhe agradecer por estar aqui com a gente até agora, né, até o finalzinho desse vídeo. E aguardo você na próxima quarta-feira em mais um programa Gerenciamento Pessoal.